Salve galera, tudo bem? Edson Rodrigues mais uma vez aqui do Cria Cristo, né? E vamos lá abordar mais um tema, tá? Que eu acho bem propício aí ao que está acontecendo, às aulas nos quais nós vamos abordar, tá? Qual que é o tema de hoje? É a dança, tá? E os seus criticadores, né? É a dança e as críticas. Eu queria falar um pouco sobre dança, tá? E como sempre, eu vou abordar a Bíblia, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam, o cara tá viajando aí no termo arte profética, enfim, ou você apenas usar o profética na arte, ou na arte a profética, sendo que se você não faz para Deus, você não está fazendo algo profético, né? Se você está colocando o seu talento à disposição de Deus, isso não seria fazer algo profético para Deus, né? Mas enfim, vamos falar um pouco de dança, tá? Queria abordar aí um pouco o tema dança e seus criticadores, tá? Mas aí no caso não iria entrar somente a dança e os seus criticadores. Eu acredito que eu estava fazendo uns estudos aqui, acredito que para tudo, né? Para toda a manifestação artística sempre tem os seus criticadores, né? Sempre tem as pessoas que vai estar ali criticando e falando para que isso, tá? Mas vamos à Bíblia, tá? Vamos eu sei que o assunto aqui é para liderança, né? Eu sei que o assunto aqui é para os líderes, mas é claro, vai chegar um momento que alguém vai falar assim pro líder ou alguém para liderança, para que isso, né? Para que isso? Para que usar os talentos? Para que usar a dança? Para que usar a dança nos cultos? Para que usar os talentos nos cultos? Para que isso, né? Para quê? Para quê? Se é tão estranho para mim soar isso, né? Joga fora esse talento, né? Para que usar? Mas enfim, vamos pegar a Bíblia, que é melhor, né? Nós pegar a Bíblia mediante a sua palavra, tá? A palavra de Deus, e vamos conversar um pouco sobre isso. Em 2 Samuel 16, tá? Eu quero 2 Samuel 16, Davi, ele foi, depois de muito tempo, eu acredito que você conheça a história, depois de muito tempo que Davi queria buscar a arca, né? Ele conseguiu ir buscar, ele ajuntou lá a quantidade de soldados, ele seguiu os critérios que Deus determinava que deveria ser percorrido. Tinham alguns critérios, tá? Antes do rei Davi ir buscar, ocorreu um acidente, pessoas tocaram na arca e morreram, né? E aí Davi ele voltou e se preparou para buscar a arca, tá? Davi ele fez uma preparação, Davi ele pensou nos critérios de Deus que habilitaria ele buscar a arca. Então ele se tornou habilitado, né, perante os critérios de Deus para buscar a arca. Não vou falar sobre os critérios, enfim, mas eu queria falar sobre quando ele trouxe a arca, tá? Ele foi lá e buscou e trouxe a arca. Então a gente vai pegar em 2 Samuel 6, 16, tá? Que diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Então Davi está entrando, né, com a arca, e Mical está olhando na janela. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando. Vou repetir. Que ia saltando e dançando, tá? O rei Davi, segundo o coração de Deus, entrou na cidade com a arca feliz da vida, porque ele tinha conseguido, tinha dado certo.
Ele trouxe a presença de Deus para a cidade dele. Então ele entrou saltando e dançando diante do Senhor, saltando e dançando diante do Senhor. E o desprezou em seu coração. Eu vou ler de novo direto, sem pausas, para que possamos entender. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Olha que maluco isso. Às vezes eu entendo, porque eu pesquiso sobre arte, eu estudo sobre arte na Bíblia, e é o meu foco. Cada um tem um foco, cada um tem um modo de estudar, cada um quer buscar algo, né? E eu não sou um pregador, irmão. Você tá olhando eu aí, às vezes você já percebeu que eu não sou um pregador, porque eu não tenho o linguajar de um pregador, eu não tenho os trejeitos de um pregador, e tudo bem pra mim, tá? Tudo bem pra mim. Mas eu estudo a maneira que eu... o assunto que eu acho interessante. Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu presto atenção nos assuntos no qual chama a atenção para mim, que é a arte, que é manifestações artísticas dentro da Bíblia, correto? Então, Davi ali, ele entrou dançando. É interessante quando as pessoas falam assim, tem dança na Bíblia? Na Bíblia tem dança? Pode-se dançar? Tem dança na Bíblia? Rei Davi, quando ele trouxe a arca, né, ele entrou dançando na cidade, ele entrou feliz. Quando a pessoa ela sente a presença de Deus, ela consegue externar isso para fora, colocar isso para fora. E Davi estava fazendo isso. Davi estava colocando toda a felicidade dele para fora. Mas o que eu quero te dizer nesse vídeo, que às vezes você está colocando a sua felicidade para fora e tem um criticador ali olhando e dizendo, para que tudo isso? Você já parou para pensar que em todos os sentidos, às vezes você está ali colocando o seu máximo, você estudou, você trabalhou, você pesquisou, você está dançando, você desenvolveu uma técnica, o líder, né, procurou pessoas, tá? O líder, ele falou assim, poxa, eu quero isso pra mim, eu quero implantar a dança, a arte na minha igreja. Aí o líder, ele colocou pessoas, ele buscou as pessoas para isso. O líder, ele foi atrás de pessoas para qualificar essas pessoas nos quais eles vão dançar. Aí ele qualificou, e aí no final ali, quando todos estão dançando, tem pessoas falando assim, para que isso? Você é líder, você que quer trazer a arte para a sua igreja, você vai ouvir isso. Você vai ter os criticadores, né? Você vai ter as pessoas nos quais eles não vão concordar muito com aquela dança. Para que dança, né? Para que você vai dançar? Para que você vai trazer um grupo de teatro? Para quê? Para que não... Olha só que interessante. Mical estava na janela e a Mical, ela criticou o rei Davi. Ela olhou e a Bíblia diz que ela colocou como eu posso dizer, uma ira, né? Ela colocou aqui no 16, né? Ao entrar Davi, né, na cidade, né, dançando, Mical o desprezou. Mical o desprezou. Olha que doideira isso. Deixa eu ver aqui nessa Bíblia. Vamos ver nessa Bíblia, 2 Samuel 6, né? 16. Vamos ver nessa Bíblia aqui como que tá. Quando você em sua 6:16. Essa Bíblia aqui ela tem uma letra menor. Então, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava na janela, ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor. Ela desprezou, essa aqui também está desprezou.
Você não acha que vai ter pessoas que vai desprezar você, que vai dizer, pra que isso? Você já parou pra pensar que sempre tem alguém na janela? Você já parou pra pensar que sempre vai ter uma Mical olhando da janela e dizendo, pra que isso? Pra que dança profética? Pra que arte? Pra que arte na igreja? Pra que cantar? Pra quê? E olha, eu vou te ser bem sincero, eu tenho encontrado pessoas que falam, dança profética? Ha, não existe isso. O que é dança profética? Você dançar profeticamente é você levar algo. O profeta, o que o profeta fazia? O profeta ele recebia a mensagem de Deus e levava, né, entregava ela para a pessoa no qual ela tinha que receber. Quando você está fazendo algo lá em 1 Pedro, diz assim, ó, que você tem que pegar os seus dons e entregar às pessoas, né? Você tem que servir as pessoas com o seu dom. Então, peraí, você não está fazendo algo profético? Você não está trazendo paz profética? Você não está trazendo arte profética? Você não está não é uma mensagem? Então, quando você traz uma mensagem, não é algo profético? Opa, mas tem alguém na janela que vai criticar. Tem alguém na janela que vai desprezar e vai dizer, pra que isso? Pra mim não tem problema de não ser, se você olhar e falar assim, pastor, mas não existe o profético. Tudo bem, então dance. Dance para Deus. Louve para Deus. Sabe? Adore a Deus. Faça da maneira que você achar que deve fazer. Dê o nome que você achar que deve dar. Mas o que eu quero te trazer é que as pessoas, sempre vai ter alguém na janela. Mical estava olhando ali e estava falando assim, pra que isso, Davi? Davi entrou na cidade, né? Davi entrou na cidade, eu imagino ele tirando a sua coroa, sabe? Tirando as suas vestes de rei e pulando porque ele estava trazendo a presença. Olha que interessante, Davi estava trazendo a presença. Davi estava trazendo a presença. Quando você, líder, for montar a equipe e você vai olhar e vai falar assim, poxa, nós estamos trazendo a presença de Deus através da dança. Poxa, pessoas vão olhar, nós vamos se apresentar perante a igreja e vamos trazer a presença de Deus, nós vamos adorar a Deus e nós vamos trazer a presença de Deus, né, através da dança. Você não acha que vai ter uma Mical dizendo que ridículo? Que ridículo essa dança, que ridículo esse figurino, não é? Pra que esse entusiasmo todo? Pra quê? É muito engraçado, irmão, é muito engraçado. A arte, ela mexe com o sentimento, tá? Então, você tem que entender quando você pensar em trazer a arte para a sua igreja, quando você pensar em trazer a arte para a sua congregação, num culto, você tem que estar preparado para a crítica. Os criticadores estão aí. E é engraçado porque eu já ouvi pessoas dizer assim, tem pessoas que não fazem nada, só querem criticar. Tem pessoas que, poxa, parece que não estão fazendo nada, só sabem criticar. Eles estão fazendo. Como você está dançando, como você encheu seu coração de alegria e falou, poxa, vou montar uma equipe de dança na minha igreja, vou conseguir pegar jovens que estão aí e vamos montar uma equipe de arte e vamos pintar no culto e vamos fazer grafites aí, quem sabe uma equipe grande de grafite, vamos levar a palavra de Deus através do grafite, vamos levar a palavra de Deus através de telas, vamos pegar uma equipe, vamos fazer uma peça, vamos fazer ensaiar, vamos pegar a palavra de Deus e vamos levar através da arte. E você não acha que tem criticadores que vão olhar e vão estar na janela como Mical, falando assim, pra quê? Pra que isso? Deixa de ser besta. Desprezou o rei. O rei estava trazendo a presença de Deus para sua cidade. E ela olhou e falou o quê? Desprezou Davi.
olhou com um olhar de arrogância. Para quê? Você é um rei. Você, um rei, para que você se misturou a isso? Para que você se prestou a isso? Nós sempre vamos encontrar criticadores. Sempre vai ter pessoas na janela. Sempre vai ter alguém que se acha mais inteligente ou mais recatado ou mais, sabe, uma pessoa mais comportada na janela. Aquele cara que tá falando ali não sabe nem falar, às vezes ele engasga nas palavras, né? Pra que ele tá falando se ele não sabe falar? Sempre vai ter um amical. Sempre quando você fizer... Você já parou para prestar atenção? Às vezes você dá um glória mais alto. Eu não sei se na sua igreja você pode se manifestar mais exageradamente, né? Com pulos, com gritos, dando glória e trazendo a presença de Deus numa vontade no qual você não aguenta e você quer gritar. E você já ouviu isso? Por que gritar tanto? Por quê? Por que grita tanto? Tá gritando tanto por quê? Porque os crentes ou porque fulano ou ciclano grita tão alto? As pessoas elas não querem saber o que você está passando, né? As pessoas elas não querem saber o que tem aqui dentro que faz você gritar alto, que faz você pular, que faz você tentar chamar a atenção de Deus de uma forma exagerada. As pessoas não entendem por que você talvez passou aqui no meu Facebook ou no meu Instagram e olhou o tema e falou: poxa, eu quero isso pra mim, eu quero desenvolver algo, eu sei que eu tenho um dom, eu quero pegar o meu dom e colocar pra frente, eu quero pegar o meu dom e levar para as pessoas através da palavra, eu quero levar a palavra de Deus através dos meus dons. Você líder tá aí olhando e falando assim: poxa, eu quero montar uma equipe de dança na minha igreja e poder adorar a Deus através da dança. Eu quero montar uma equipe. Mas sempre vai ter os criticadores. Sempre vai ter mical na janela. Sempre vai ter alguém que vai falar assim: pra que isso? Sempre vai ter alguém que vai gritar e vai falar: não há necessidade, né? Não há necessidade disso. Da mesma forma que vão falar assim, você vai procurar, por exemplo, um bailarino para trazer técnica nova para sua igreja, para instruir pessoas para poder dançar melhor para sua igreja, e aí porventura o bailarino vai cobrar algo e aí alguém vai falar assim: já está querendo dinheiro, já vai cobrar, como que se o bailarino não tivesse gastado dinheiro nas aulas que ele aprendeu. Concorda comigo? Às vezes as pessoas vão falar assim: ah, mas o professor de artes que vai ensinar pintura já quer cobrar. Como se a pessoa que fosse fazer artes numa escola de artes não fosse gastar dinheiro com tinta, não fosse gastar dinheiro com a tela, não fosse gastar dinheiro com a técnica. Pensa, líder. Sempre vai ter mical. Ou se você já tem uma autocrítica dentro de você, que tudo que você olha você quer criticar, que tudo que você olha você quer falar mal, tudo que você olha você não traz uma... Porque eu digo assim, ó, sempre quando tiver uma crítica você tem que trazer a solução. Quando eu falo assim, ó, esse desenho tá errado, eu sempre trago assim, ó, esse desenho tá errado, mas a forma correta de se fazer é assim. Sabe por quê? Porque a Mical, ela só estava criticando só. Mical estava na janela só para falar mal. Então, talvez as pessoas elas não querem saber quão difícil foi para chegar até, para que Davi chegasse até ali. Talvez a vontade de Davi era tanta de trazer a arca para sua cidade, que Mical não entendia essa vontade de Davi, esse anseio de Davi de buscar a arca e de trazer a presença de Deus para perto dele. Mical não estava interessado de saber qual era o anseio de Davi de trazer a presença de Deus.
Da mesma forma que as pessoas não vão entender o anseio que você tem de trazer essa manifestação artística para a tua igreja. Da mesma forma que tem pessoas que não vão entender essa maneira, essa vontade que tem de você montar um grupo de dança e colocar na sua igreja. E sempre vai ter alguém que vai dizer, para que isso? Para que esse exagero todo? Para que montar figurino? Para que, para que você... Quem faz sabe do que eu estou falando. O porquê que eu estou dizendo isso neste momento? Porque muitas das vezes você olhou aí, passou pelo meu Facebook, pelo meu Instagram e se deparou com pessoas falando, ah, mas pra que isso? Ou você ouviu falar assim, poxa, arte profética, dança profética, o que é isso? Pra que isso? Que besteira é essa? Sabe, eu quero abrir um parênteses aqui, besteira é que Satanás, sabe, tá levando almas pro inferno. Eu acho que besteira é a gente deixar de fazer o que Deus está pedindo pra gente fazer e dar ouvido pra Mical que tá na janela. Sabe? Eu vou entrar aqui no 20, que nós vamos chegar, olha o resumo do rei Davi. Né? Olha como o rei Davi, ele continua nos ensinando, tá, sobre dança. Tá? E eu vou estender aqui sobre arte, tá? Eu vou estender, tá? No 20. Aí Davi fez a festa dele, né? Davi ele fez a festa dele do jeito que ele tinha que fazer, do jeito que ele achava que fazer, sabe? Ele gritou, ele pulou no meio do povo, ele deu glória alto, ele adorou com vontade, sabe? Aquela adoração que mexe, sabe? Ele foi lá e dançou mesmo, ele foi lá no meio do povo e adorou mesmo, né? E aí ele voltou para casa. Olha como que parece, né? Olha como que parece nos nossos dias, né? A gente arma, faz congressos ou faz eventos ou apenas, que nem eu estou te falando, monta um grupo de dança profética ou monta um grupo de arte e aí você faz tudo da maneira mais perfeita possível, agradando a Deus, e aí chega em casa no 20, tá? 6:20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, para abençoar sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como um rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha que coisa pesada, né? Olha que coisa pesada, como ela colocou a característica aqui. Como que você estava dançando no meio do povo e agora você tirou suas vestes? Você já não parou para pensar que você já ouviu isso sobre uma dança? Você já ouviu ou já falou isso de uma dança profética? Ou apenas de uma dança, se você não gosta do termo dança profética? Você se prestou a isso? Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que ele dançava nos bailes, né? E ele dançava muito nos bailes. Eu não vou expor aqui o nome dele e tal, mas Deus usa muito a vida dele através da dança. Hoje ele é um bailarino, ele dança no grupo de dança, ele é um homem que dança, né? E ele dançava antigamente aqui em São Paulo. Eu vou dizer São Paulo porque eu não sei para onde vai esse vídeo, né? Qual é o tamanho do alcance que vai chegar esse vídeo. Mas ele dançava nos bailões da vida aí e dançava passinhos, né? E aí ele aceitou a Cristo e ele foi para a igreja e tinha já o ministério de dança lá na igreja. E ele contou para mim que uma vez Deus falou para ele: por que você não dança para mim aqui?
porque você dançava lá no mundo. E esse homem, ele sofreu alguns tipos de preconceito, né? Até ele mesmo, eu acredito, ele não falou isso pra mim, mas eu acredito até ele mesmo, eu vou me prestar a isso, né? Eu vou colocar uma veste de balé e vou me prestar a isso. Mas passou um tempo, ele aceitou, né? Ele aceitou o chamado, vamos dizer assim, e começou a dançar. Cara, eu tenho o maior orgulho de ver esse rapaz dançando para Deus. Sabe? É assim, é um motivo de alegria mesmo. Porque eu já vi pessoas falando para ele que ele inspira homens a dançar para Deus, né? É muito legal, às vezes a gente ouvir Mical da janela dizendo: para que você se prestar a isso? Para que você se prestar a colocar um figurino, um homem grande desse, barbado, está dançando aí no meio da igreja, né? E eu olho para ele hoje e ele dança mesmo com vontade, ele dança com fé, sabe? Ele dança com amor. E sabe qual que é o aprendizado que ele me deixa? Esses dias eu estava olhando e a esposa dele dança também. E é muito legal porque ele tem a esposa, tem ele e ele tem um filhinho, né? Um rapazinho, um menininho, eu não sei a idade dele. E esse menino ele começou a dançar na presença de Deus também. Como lá na igreja tem um ministério infantil de dança, esse menino também começou a dançar. E, cara, um dia eu vi e eu encho meus olhos de água porque eu vi ele dançando. A dança lá na igreja é com escala, né? Então, um dia você tá na escala, outro dia você tá na escala, e eu vi a esposa dele dançando, conciliou de ele estar dançando na mesma escala que a esposa. E aí o menino também estava na escala, e aí os três começaram a dançar. Você consegue imaginar o quão lindo isso pode ser, a sua família dançando na presença de Deus? O pai, a mamãe e o filhinho no altar trazendo a sua adoração. Querido, o mundo está sendo destruído, dilacerado com a prostituição através da música, né? Eu vejo crianças descendo até o chão, e eu não tenho problema nenhum de falar aqui, sabe? Crianças, meninas de 5, 10 anos ou de 7 anos dançando até o chão, senta, 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 senta. E eu não vou continuar a música porque você está entendendo isso, e pais dando, aplaudindo isso, né? As crianças sendo doutrinadas e sendo aplaudidas porque está sentando, né? Na onde você sabe o que? Sabe, músicas eróticas para criança e crianças descendo até o chão. E aí, muitas das vezes a gente está falando assim, não presta, não presta, mas a gente não abre a oportunidade dessa criança dançar para Deus. Então, quando eu vi essa família aos pés do Senhor, ministrando adoração, olha quão precioso é a nossa igreja. Olha quão precioso é a ferramenta de adoração através da dança para uma família. Resgatou a família toda. E aí a irmã dessa moça também dança e a tia dela também dança. A dança resgatou a família toda. Ah, mas pastor, quem tem que resgatar é a palavra. É claro, eles aceitaram a Cristo. Eles já foram resgatados pela palavra. Mas e aí, na hora de você colocar a sua adoração, como é que você faz isso? Essa família, ela adora a Deus no altar através da dança.
E você consegue entender a importância disso enquanto tem famílias lá fora que estão descendo até o chão, tem famílias aqui dentro glorificando o nome do Senhor através da dança. E você acha que não tinha Mical na janela falando assim: pra quê, cara? Pra que você vai dançar? Pra que isso? Pra que isso, essa manifestação aí? Pra que isso daí? Sabe pra quê? Pra família dele ser salva. Ele não viu preceitos, ele não viu o porquê. Ele apenas fez. E a família dele está no altar. Sabe o que ele fez com a Mical? Só deixou Mical falando. É isso que eu quero trazer para o líder. A importância. Eu não ligo, tá, para o que os outros falam. Sabe por quê? Porque eu tenho 10 anos só de vida missionária, de fazendo missões aí. Além de ter feito, já entreguei sopão na rua, já entreguei marmita na rua, já abracei mendigo no meio da favela, eu já adorei a Deus, e eu já vi pessoas, moradores de rua, glorificando a Deus no meio da rua. Eu já vi pessoas adorando a Deus, moradores de rua no meio da rua, aceitando a Jesus Cristo. Eu já passei horas na madrugada falando com moradores de rua, levando a sua palavra, enquanto tinha pessoas falando assim: cuidado com o Covid. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu não peguei. Cuidado com as doenças que podem... Ei, se eu fosse ouvir tudo que falaram para mim, eu já tinha parado. Se eu fosse ouvir todas as críticas que Mical falasse para mim da janela, eu já tinha parado. Deixa eu te contar mais uma história que também não tem muito a ver com o nosso assunto, mas eu queria te trazer um pensamento. Um dia eu comecei a fazer esse trabalho com moradores de rua, né? Eu levava macarrão instantâneo. Deus me deu uma estratégia, eu orei a Deus e pedi para Deus: eu preciso de uma estratégia, eu preciso de algo para mim fazer e levar a sua palavra, independente de como. Só que eu não tenho pessoas para cozinhar a comida para mim, tá? E eu não tenho dinheiro. E aí Deus me deu uma estratégia de levar macarrão instantâneo para a rua, tá? E aí eu arrumei uma equipe, né? Essa equipe tem pessoas que até hoje pedem para que possamos voltar, e eu vou voltar um dia, em nome de Jesus Cristo, tá? Eu vou voltar, e até hoje eu sou muito, muito, muito grato a essas pessoas que me ajudou, que levava roupa, tá? Se você tiver interesse, é só procurar, acho que no YouTube tem vídeos lá, chama Amor Instantâneo. E eu levei uma vez, eu levei duas, e eu fui levar eu fui pedir ajuda para um pastor. E aí sabe o que eu ouvi desse pastor? Para que é que você está levando comida na rua? Porque esses moradores de rua não vão te dar nada. Eles não vão levar você a lugar nenhum. Eles não vão te trazer absolutamente nada para você. Nem ao menos vir até a igreja eles vão vir. Porque eles só querem o que você está levando. Querido, quando Mical ela se revela, ela vai fazer qualquer coisa para te parar. E eu estou te falando o que eu ouvi de um pastor. Para que é que você está fazendo isso? Isso não vai te trazer benefício nenhum. Olha só. E eu gastava o meu dinheiro levando isso. Eu fazia com doações, né? Às vezes as pessoas falam: o pessoal só quer dinheiro. Eu fazia com doações, tá? Eu levava com doações. E sabe que ao ouvir isso, eu me perguntei: será que o evangelho é para buscar algo? Será que eu preciso obter alguma coisa do evangelho? Será que eu preciso obter algum lucro do evangelho?
Será que eu tenho que obter lucro de alguém através do evangelho? Então, querido, se eu tivesse ouvido Mical em minha vida, eu já tinha parado. Talvez você tá aí nesse momento e viu um post e viu eu falando e talvez falou, ah, mas isso não tem nada a ver, né? Ei, querido, deixa eu falar para você. Apenas faça o que Deus tem que fazer. Às vezes as pessoas falam pra quê, pra quê, pra quê, e a gente perde a oportunidade de viver coisas na presença de Deus. Porque ouvimos o que estão dizendo. Tem pessoas, eu já ouvi isso e é verdade, tem pessoas que roubam o sonho. Mical estava lá na janela roubando o sonho de Davi. Porque Davi só queria trazer a presença de Deus. E a felicidade de Davi era essa. A felicidade de Davi era trazer a presença de Deus. Talvez a sua felicidade hoje é montar uma equipe de dança. Talvez você é líder e você queima dentro de ti montar uma equipe de dança, montar uma equipe de adoração. Talvez você também, desculpa, talvez você tá aí e gostaria de pintar assim e alguém falou para você, pra que isso? Pra que pintar na igreja, né? Pra que montar um grupo de teatro na sua igreja? Pra quê? E estão roubando o seu sonho. E aí no 21, vamos voltar aqui para o 21. Mas disse Davi a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. Olha o pensamento de Davi. Olha o pensamento de Davi. Isso no 21. Mas disse Davi a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em um lugar que seu pai, onde de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre um povo. Ele reconheceu que Deus tirou ele de lá e colocou ele ali. Mical não sabe nem de onde foi tirada, filha de Saul. Qual era o exemplo de Mical? Mas Davi sabe para quem ele estava rendendo glórias, para quem ele estava rendendo louvor, para quem ele estava dançando. Líder, para quem você está fazendo isso? Você tem que ter algo na sua cabeça quando você for montar a sua equipe, quando você for montar a sua equipe, você tem que ter na sua cabeça para quem você está fazendo. Porque se você tiver um objetivo e um alvo, Mical da janela não vai conseguir parar você. Porque as pessoas que são paradas por Mical são pessoas que não têm objetivo. São pessoas que não têm um alvo. São pessoas que não sabem aonde quer chegar. São pessoas que não sabem o que procuram. São pessoas que não reconhecem Jesus Cristo. São pessoas que não reconhecem o que Ele fez na sua vida. E por isso você quer retribuir e fazer na vida de outras pessoas. Se você parar para ouvir Mical, você com certeza, líder, não vai conseguir montar uma liderança. E eu estou te trazendo essa mensagem hoje. Por qual motivo? Porque você vai ouvir isso de outras pessoas. Você vai pegar e vai falar, nossa, eu ouvi uma mensagem de um pastor falando de arte profética, aí vai ter alguém falando assim, existe arte profética? Existe dança na igreja? Existe pintura na igreja? Existe teatro na igreja? Para que isso? Para que você fazer algo desta maneira? Para quê? A resposta é bem clara. E a resposta eu vou tirar do rei Davi. Mas disse Davi a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. Disse eu para as pessoas que falavam para mim, não existe arte profética. Estou pintando perante aquele que me chamou. Eu estou pintando perante aquele que me chamou para pintar.
E mesmo que se você não acredite, não tem problema. Eu vou continuar pintando e eu vou continuar adorando o rei que me salvou através da minha pintura. Mesmo que você não acredite que existe arte profética, ou se você vai falar que não existe esse termo, tá? E talvez não exista mesmo na igreja, é apenas algo que chamamos quando você pinta para Deus ou pinta para levar um recado. Não tem problema. A única coisa que eu quero que você, líder, entenda, ou você que está dançando, ou você que está fazendo uma manifestação artística hoje, ou que você quer começar a fazer uma manifestação artística hoje, é que sempre vai ter um amical na janela. Que a função dela é essa, é fazer você sair do seu foco. É fazer você sair do seu alvo. É tirar a sua atenção do seu alvo. É fazer você perder esse anseio de poder adorar a Deus através da dança. Porque você acha que ela não queria fazer o rei Davi sair da presença ali? Você acha que ela não queria que o rei Davi a xingasse ou falasse, então você está certa, Mical. Eu, um rei, dançando na presença de Deus, eu teria que me recatar, né? Eu teria que me colocar em meu lugar, né? Como o seu pai, Saul, não é? Porque Saul, ele perdeu a visão. Saul, ele perdeu o foco. E por isso ele foi tirado do reinado e foi colocado Davi. Porque Saul deixou de ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Deus usou o profeta, né, para falar com ele, e ele já não dava mais ouvidos para o que Deus falava. E aí ele foi o quê? Tirado e colocado Davi. E aí Davi poderia ser como o pai de Mical. Ele poderia ser igual como o pai de Mical e falar, é mesmo, né? Eu sou um rei. Talvez a gente pode estar pensando assim, pra que eu vou montar uma equipe de dança? Eu sou o pastor. Pra que eu vou montar uma equipe de teatro? Eu sou o pastor, eu sou a liderança. Pra quê? Como Davi, ele não queria saber sobre o que tinha na patente, ou o que tinha na cabeça, ou o que tinha nas vestes, se ele era rei, ou se ele não era rei, ou se ele tinha que ser, ou se ele não tinha que ser. Ele apenas estava preocupado, sabe no quê? Em adorar a Deus. A única coisa que ele estava preocupado nesse momento era adorar o Rei dos Reis. Quando a gente se coloca na presença de Deus para fazer algo, o nosso único alvo tem que ser esse. Eu só tenho que agradar a Deus. Eu lá na minha igreja, eu sou bem, como eu posso dizer, eu grito muito, eu sou intenso. Mô, falta quanto aí? Poxa. Eu sou intenso no que eu faço. Eu sou intenso em tudo que eu faço na igreja. Eu sou intenso. Eu tenho mania de tirar os meus sapatos quando eu estou no altar. E eu já ouvi pessoas falando pra mim, pra que tirar o sapato? Pra que esse cara tira o sapato? E aí a Bíblia diz assim, quando você pisar em terra santa, descalce os pés, né? Pra quê, né? Pra que ser tão intenso? Pra que você grita tanto? Por que você adora muito alto? Por que você busca tanto? Por que você ora tanto? Por que você jejua tanto? Por que você é tão intenso? Porque existe Mical lá para criticar e dizer o porquê isso. Querido, muito obrigado por você estar me acompanhando, me acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, tá? Não deixem de buscar os seus sonhos, não. A dança ou a arte ou qualquer manifestação artística que seja, não ouça a voz de Mical na janela. Guarde isso, sempre vai ter uma Mical. Sempre vai ter uma Mical.
para te criticar ou para te falar. E você precisa focar no alvo. Vou dançar para Cristo. Então dance para Cristo, faça o seu melhor. Se o seu melhor seja intenso, muito intenso, vai ter pessoas que vão falar para você, para que isso tudo? Continua fazendo. Não pare, não ouça Mical. Não pare, não ouça Mical. Continue. Você vai olhar, para que pintar? Você vai ouvir, líder. Você vai ouvir, líder. Pessoas falando, para que isso? Para que você vai trazer isso? Se a sua liderança, ou se você é o líder e tem um pastor, e o pastor deixou você fazer isso na sua igreja, deixou você trazer a arte, você já está debaixo da bênção. Então, para quê? Para adorar a Deus. Para quê? Qual é o objetivo da arte? Para adorar a Deus. Para que você dança? Para adorar a Deus. Para que essa intensidade toda? Para adorar a Deus. Entenda que você tem que ter o argumento certo para Mical. Mical sempre vai estar na janela. E nós temos que estar preparados para dar a resposta para Mical. E a resposta que nós temos que dar para Mical é bem simples. E eu vou terminar esse vídeo dizendo, a resposta que nós temos que dar para Mical é continuar adorando a Deus. Deixa ela olhar na janela. Vamos continuar adorando a Deus. Deixa Mical na janela fazendo o que ela tem que fazer de melhor, que é olhar da janela. Deixa Mical na janela fazendo o que ela tem que fazer, que é olhar a sua vida adorando a Deus. Eu sempre falei isso, quer olhar, estou extravagante, estou fazendo muito, estou sendo muito intenso, você não gostou? Não tem problema, a sua opinião não muda a minha adoração. Fechou? Então que Deus abençoe sua vida, que você continue acompanhando aí os vídeos. Se você puder compartilhar para outras pessoas esse vídeo, eu agradeço a você, tá bom? E que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Fique com Deus e fiquem na paz.